A graça e a paz, irmãos, estamos de volta com mais um podcast Missão 12 e hoje numa noite especial. Mas antes, vou pedir você que curta e se inscreva aí, nos ajude a propagar a palavra de Deus. Hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, 57 anos de ministério, 33 de pastor na mesma igreja. Será que o homem tem bagagem? Fica ligado aí e aprenda conosco. O convidado de hoje aqui é o pastor Adilson Pereira, meu amigo particular, homem de Deus, e o tema de hoje é muito interessante: a igreja ontem e hoje. Vamos falar sobre a mudança da igreja nos últimos 30 anos. E ninguém melhor para falar isso do que um homem que atravessou todo esse período, viveu lá atrás e vive hoje ativamente no ministério. E aí, pastor Adilson, se apresenta para o povo aí e fala um pouco disso. A bola está com você. Bom demais, pastor Alex. É muito bom estar aqui, né? Nesse encontro de gerações, né? Estou vendo aqui uma equipe Ai, maravilhosa. amém. Quero aproveitar e desejar que todos esses podcasts que você tem feito sejam sempre assim, Amém, obrigado. abençoados como o de hoje. Eu sou Adilson Pereira, sou pastor há 33 anos, casado com a pastora Clemilda Caribé, mulher linda, maravilhosa, e sou pai de 3 filhos. Tenho Rebeca, a primogênita, é casada com Daniel, que nos deu um neto, o Dom. Também o Felipe, que é o segundo da turma, nos deu também Maria Eduarda, né. Maria Eduarda tem 21 anos, faz medicina atualmente. E temos a Larissa, né, que é a nossa caçulinha, casada com o pastor Ramon. O Felipe é casado com a Mila, a Larissa casada com o pastor Ramon, que nos deu também uma netinha, Laura, né, a nossa. Esteve com a gente há pouco tempo aqui, né? Isso, Laura é a bênção Pastor de Ramon, a Deus. benção. Família toda, conheço a família toda. Então, realmente temos 42 anos de casados e essa família maravilhosa que o Senhor nos deu, esses 3 filhos, 2 genros e uma nora e os 3 netos. Vamos Glória a aqui Deus. conversar um pouquinho sobre esse tema muito bom. Amém. Família toda envolvida na obra. Tenho a honra e o prazer de ser amigo dessa família, né? E família que edifica o reino, edifica a cidade, homens e mulheres de honra. Para mim é uma honra estar aqui hoje com não só um pastor, mas um amigo, homem que já falou tantas coisas que direcionaram o meu ministério, vem direcionando, palavras de apoio, de incentivo. Sou muito grato por isso. Mas vamos ao que interessa, né? Porque Vamos senão lá. a gente vai ficar nessa rasgação de seda aqui. Pastor Adilson, me fala um pouco. Vou começar falando um pouco sobre a liturgia, os cultos. O senhor viu de mudança pequenas, boas, drásticas nesses últimos 30 anos, que envolvem o culto mais simples, também esse culto hoje mais tecnológico, talvez que tenha perdido um pouco da ênfase na palavra, na Bíblia, na simplicidade do Evangelho. O que o senhor tem observado durante esses anos? Interessante, me converti no finalzinho da década de 60, 1969 mais exatamente, e numa igreja batista, uma igreja batista convencional, tradicional, com uma liturgia, né, completamente diferente de muito do que se vê hoje. Então, posso falar, diria que de cadeira sobre esse assunto, porque eu vi essa transformação acontecendo, acompanhei e dá para tirar muitas lições de tudo isso. Verdade. Então, veja bem, a liturgia, evidentemente, todo mundo sabe que mudou muito, mas a igreja enquanto essência, igreja com uma missão específica de ganhar almas para Jesus. A igreja é baseada sempre, sobretudo as Claro. igrejas batistas, no caso, no meu caso específico, focadas em 3 pilares, né. O ensino, a adoração e a evangelização. Então, no ponto de vista desses 3 pilares, eu diria que a igreja, ela permaneceu com esses pilares mantidos, né. Evidentemente que o que a gente percebe hoje, talvez, seja uma mudança um pouco no estilo de cultuar. Entendi. Então, por exemplo, na época que eu me converti, era muito raro você ver um aplauso, muito raro, era algo muito raro. Não acontecia, eu me lembro de épocas em que os líderes naquela época diziam: "Não, a gente aplaude a Deus com o coração". Que algumas igrejas ainda mantêm essa tradição de não aplaudir, né? Isso, Prega isso, uma vez isso, algumas isso. igrejas que. Entendeu? Isso é algo assim que foi sendo acrescentado aos poucos, sem, no entanto, tirar a essência do que é ser igreja. Claro, É. claro. Tem coisas que
Assim, nós já falamos sobre isso, né, em conversas particulares. Tem coisas que a gente negocia para poder pregar o evangelho, estratégias, mas a gente não negocia, nós não negociamos o evangelho em si, né? Eu acho que o tempo muda, as pessoas mudam, a mente, né? O mundo hoje está muito dinâmico, muito rápido. Né? Algumas coisas dá para a gente encaixar para, principalmente quem trabalha na área de missões, evangelismo, na forma de pregar, e outras são inegociáveis, né, pastor? Perfeito. Você fala isso, por exemplo, a parte do evangelismo. Já não se faz mais hoje o evangelismo que se fazia na minha época, que era, por exemplo, fazer culto ao ar livre. A gente parava ao ar livre e aí tocava um violão, um acordeon, era muito comum isso, né? Aqueles cultos assim ao ar livre, e que nós fazíamos no início da década de 70, por aí assim. Então a liturgia ela passou a ser modificada, negociada, de forma negociada, e aí tem um aspecto positivo, e tem também, né, É, aqueles aspectos que a gente, eh, pensa um pouco, digamos assim, adaptar a vida da igreja para isso. Mas o que que aconteceu? Inicialmente, então, a gente fazia esse tipo de evangelismo, né. Com o passar dos anos, se percebeu que esse modelo evangelístico não era tão eficaz quanto o que estava se colocando. já não dava tanta Já não dava resposta, mais tanto resposta, sucesso. né. É, As pessoas já não davam muita atenção a esse tipo de isso, pregação. isso. Então, insistir com isso então, por exemplo, hoje, às vezes eu tenho conversado muitas vezes com os nossos líderes das diversas igrejas e congregações, olha, nós temos que adaptar o evangelho sem perder a essência daquilo que é a mensagem do evangelho, mas atuando ele na realidade de hoje. Por exemplo, hoje se usa a pregação do evangelho através de quê? Das redes sociais. Então, um excelente meio de Estamos pregação. aqui divulgando a É palavra, né? outra prova disso. Verdade. Nós tivemos, por exemplo, na época da pandemia, eu tô falando um pouco mais recente, mas a gente vai voltar a falar um pouco mais do passado, mas na pandemia, nós tivemos que nos adaptar. Quando eu me lembro bem que nós tivemos que criar um grupo de rede social para não perder a essência da liturgia da igreja. Exemplo, EBD, Escola Bíblica, no nosso caso, Escola Bíblica Dominical, Uhum. que hoje a gente tem o nome de Escola Bíblica Discipuladora, porque aí você não fica preso apenas aos domingos, você pode Isso, fazê-la num outro dia da semana, mas ela exato. continua com a importância do discipulado. Quando surgiu a pandemia, por exemplo, né, 5 anos atrás, o que é que nós tivemos que fazer? Utilizar das redes sociais para agora fazer escola bíblica online. Isso é maravilhoso. Eu e o pastor Romão, por exemplo, tivemos que nos desdobrar para aprender a fazer Foi tudo muito repentino, transmissão né? A gente não esperava, e né? e aí eu me lembro bem que o nome do grupo que tivemos que criar na época era Eclesiastes 3:5, parte B, que é exatamente o texto bíblico que fala assim: "Há tempo de abraçar e tempo de deixar de Isso, abraçar". Então, aquela liturgia do abraço teve que ser paralisada naquele tempo, verdade, mas a EBD continuou, exato. agora no outro modal. Por exemplo, fizemos ceias, celebramos a ceia online, cada um na sua casa, não podia estar todo mundo junto, então, cada um na sua casa, realizando a ceia do Senhor. É. Não perdemos a essência, continuamos celebrando. Batismos, tivemos que deixar um tempo sem celebrar, também quando voltamos, aquele monte de gente sendo batizada, ou seja, independentemente das mudanças culturais ou, da sociedade, a igreja não pode perder a sua essência de manter a comunhão, o discipulado, o ensino da palavra, a pregação, né, ganhando almas para Jesus, enfim. Então, ao longo dos anos, é exatamente o que a gente vai observando. A igreja ela não para, ela não pode parar por causa daquilo que a sociedade lhe impõe, Com certeza. mas ela também não pode, eh, associar-se ao mundo, digamos assim, trazer o mundo para dentro da igreja, Isso. com a desculpa de que: "Não, eu estou me adaptando à realidade para poder pregar o evangelho". Isso a gente precisa ter essa linha divisória, precisa estar muito claro para quem exerce a liderança, sobretudo. Muito bem colocado, pastor Adilson. E essa questão da pandemia mesmo, ela ela deve ter trazido à mente muitos pastores, né, e líderes religiosos,
que a igreja precisa estar pronta para qualquer momento, Exatamente. pronto a tempo e fora de tempo, né? A Exatamente. gente não pode estar preso a um modelo litúrgico, a um modelo de pregar, porque a gente não sabe até quando as igrejas também vão ficar de portas abertas. E aí, amanhã a gente vai ficar preso a um templo, né, a uma liturgia de templo. Então a gente precisa estar preparado. A igreja precisa estar preparada para todos os desafios. Porque cada era, cada época, ela trouxe seus próprios desafios, assim como na pandemia, né? E o senhor falou sobre essa questão dos cultos online e tal. A internet mesmo, essa parte, ela é uma grande ferramenta, né, pastor? Nós Sim. pegamos, eu sou um pouco mais novo que o senhor, mas eu preguei essa transição também, numa época que não existia internet, nada disso, e entrei nesse mundo e consegui conviver com ele, né? Essa mudança ela me trouxe muitos benefícios, mas eu consigo observar avanços e também retrocessos, né? Perfeito. Porque ao mesmo tempo que a gente, foi como o senhor falou, há uma linha de visão. Ao mesmo tempo que ela pode ser uma grande ferramenta para pregar o evangelho, ela pode se transformar, talvez, numa ferramenta de visibilidade particular, né? E que a gente se perca um pouco nesse caminho. Eu já tenho observado isso. O senhor tem Pronto, pego pronto. essa visão sobre isso também? Vamos lá. Exemplo, vou fazer aqui um comentário e eu espero, assim, ser bem compreendido. Ao longo dos anos, eu sou de uma geração que década de 70, aqui em Feira de Santana, por exemplo, eu me lembro de uma época em que o Dia da Bíblia era comemorado entre todas as igrejas. Eu me lembro de um Dia da Bíblia em 1977, foi a primeira vez que nós fizemos, por exemplo, a leitura da Bíblia toda. E o senhor continua E fazendo, continua, que eu ainda acompanho na nos cidade aqui todo ano. últimos última última Maravilhoso. década a gente realizou pelo menos 4 vezes esse evento, de uma forma é aí que tá, uma forma melhorada. Bom, naquela época, o que que tínhamos? Nós tínhamos a sede, da prefeitura, né, não tínhamos um sistema de som muito bom, então Uhum. tinham 2 alto-falantes, aquela coisa antiga, alto-falantes que ficavam não era nem caixa de som, eram 2 alto-falantes colocados do lado de fora da da prefeitura, jovens das diversas igrejas, e aí tem um detalhe, naquela época, o que você tinha? Você tinha as igrejas históricas. Então participavam ali das igrejas batistas, metodistas, congregacionais, Assembleia de Uma Deus, unidade, né? Isso é maravilhoso. presbiterianas, e aí aquela unidade de verdade. E aí nesse episódio, por exemplo, da leitura da Bíblia, nós, os jovens de todas as igrejas, iam grupo de 4, 5 jovens que tinham leitura rápida e lendo a Bíblia, 2 Bíblias grandes, assim, colocadas uma ao lado da outra. Quando um cansava, dava um toque para o outro Muita continuava. E aí foi em 24 horas nós lemos a Bíblia toda. Bom, então você percebeu que naquela época, apesar das dificuldades tecnológicas, havia uma unidade da igreja, e isso faz toda a diferença. Então, um dia da Bíblia de 77, muitas almas se converteram, maravilha. com poucos recursos, mas com muita unidade. Vieram os anos 80, aí você vê uma mudança na liturgia já na área de adoração e louvor. É importante registrar isso num podcast como esse. Então o que que aconteceu? Homens como Adhemar de Campos, Asaf Borba, homens que foram usados por Deus para levantar uma nova roupagem na forma de adoração a Deus. Lembro bem de grandes momentos em que a igreja viveu essa ênfase através do Asaf louvor. Bob é Que sensacional. 10 anos depois nós tivemos também por exemplo, ministérios como Diante do Trono, Vineyard e tantos outros que surgiram, que também deram uma nova roupagem na forma de adoração Fizeram e uma louvor. nova Então, a cara. adoração e louvor houve uma mudança bem forte. Nós cantávamos hinos apenas do cantor cristão, nós cantávamos os corinhos, que depois se tornaram, né, hinos mesmo, né, mas eram os corinhos, então vamos cantar um corinho, então a liturgia era de uma forma completamente diferente, não deixava de ter a sua importância, de trazer edificação para a igreja, foi um tempo necessário e importante. Eu costumo dizer sempre aos meus discípulos, eu falo sempre: "Olha, não podemos esquecer que nós chegamos até aqui por causa de outros que lá fizeram diferente de nós, mas fizeram bem feito". Então, você viu essa mudança. Aí, a partir de 90 para cá e se aproximando mais um pouco do ano dos anos da década dos anos 2000,
você vê uma mudança ainda mais forte. Aí você começa a perceber algumas mudanças que já não são tão boas. Exemplo, você já vê uma mudança na forma de fazer a composição. Algumas composições começaram a perder um pouco da essência e da parte da doutrina. E aí você já começa a ver algumas coisas meio que, até certo ponto, algumas canções passaram a ser, e aí me permitam, não é porque eu sou hoje com 65 anos, que eu não amo todo estilo de música, sobretudo música sacra. Mas, assim como lá fora, na vida secular, houve uma descida, uma decadência, no meio evangélico também nós tivemos uma certa queda, e há de se registrar num momento desse, que a gente perdeu o povo. E aí ficou aquela coisa muito de aquela adoração, quase, eh, Emocional. emocional, Verdade. emotiva, Concordo. quase uma relação passional É, com Deus e com isso Jesus, mesmo. né, chegando a um nível, assim, de você, de isso é uma coisa que a gente precisa, é o que eu falo, é a linha tênue E uma geração, às vezes, né, pastor Adilson, que ela nasceu dentro desse dentro dessa contexto. realidade, desse contexto, ele não conheceu o que veio lá atrás, Então né. um Rude Cruz se É erigiu dela um isso. dia Então, já às vezes, a realidade que ele vive é só aquilo ali, e ele não e aí vê pode ser um problema esse é um para problema. essa nova geração. Então, Verdade. podcasts como esse são importantes porque mostram que, ó, independentemente da época em que a igreja está, ela não pode perder a sua essência. Com Por isso que eu comecei certeza. falando exatamente disso. Não perder a sua essência, porque se você olhar na Bíblia, a Bíblia todinha você vê homens e mulheres, independentemente da época que eles estavam vivendo, eles foram bênçãos na época deles, Com na certeza. realidade deles. É, isso E aí. assim a igreja hoje precisa ser, que Isso é mesmo. o É, ser sal e ser luz. No mundo que precisa de sal, no mundo que precisa ser luz, nós não podemos, se tornar insípidos ou com aquela luz tênue, fraquinha, não. verdade. A igreja precisa continuar cantando o que eu gosto de cantar Isso. ultimamente. Eh, eu gosto dessa música muito que diz assim: "Ninguém pode parar a igreja do Senhor". Amém. É. É verdade. A igreja precisa sempre é o que eu sempre costumo dizer, a igreja não foi chamada para se acovardar nem para se acuar, mas a minha visão de igreja é avançar o tempo todo. Se o mundo avança, nós É. avançamos, e é o nosso tempo, é o tempo da igreja atual. Isso que o senhor falou do louvor, eu também observo muito isso, às vezes há um vazio muito grande espiritual e uma emoção muito grande. A batida, ela traz essa emoção muito grande para a gente, uma batida acelerada e Uhum. tudo, e ela traz essa falsa sensação de espiritualidade. O que eu também observo em muitos cultos. Já preguei lá na Ebenezer muitas vezes, Uhum. o senhor conhece nossa igreja também, nós mantemos ainda uma liturgia, umas pregações nossas, né, muito cristocêntrica, sempre muito bíblica, né. Mas hoje o que a gente tem observado, não sei se o senhor também, muitos cultos, eles centralizando muito em performance e não em transformação, né. É. Ela é um culto que ele busca muito aquela performance pessoal, né, e Uhum. pouco preocupado com a transformação. E acho que isso também entra nessa modernidade, né. O senhor tem observado isso também? Tenho. Há uns 10 anos atrás, eu comecei a mostrar para os irmãos de Ebenezer e, sobretudo, também nas congregações o seguinte: nós precisamos manter firme uma posição do não politicamente correto. É isso aí. E traduzindo isso, é exatamente dizer o seguinte: a igreja não precisa se tornar politicamente correta Isso aí. para ser uma igreja que cresce, que avança Amém. no propósito e na missão. Não podemos negociar isso, né, São pastor Adilson, de coisas forma alguma. inegociáveis. É Então, isso aí, princípio de santidade, isso aí. de manter firme a É doutrina, isso aí. não abrir mão de uma vida de testemunho, porque a maior arma Claro. do discipulador é a sua vida, o seu testemunho. Então, assim, o que é essencial não pode ser negociado em nome do ser aceito pela sociedade. Isso E essa é uma preocupação. Eu tenho como um dos decanos, digamos assim, aqui de feira, como pastor no ministério, eu tenho essa preocupação.
com a igreja. Em 2000, por aí, nós tivemos uma grande onda de crescimento, que foi através das células. Na época, eu já conhecia o movimento celular, porque eu já lia Ralph Neckboy, já conhecia o trabalho de células feito lá na Coreia do Sul, né, Desculpa, por Ebenezer outros, chegou a participar do movimento da participou do 22? movimento. Participou, não foi? Mas como eu já conhecia o mover de igreja em células, e eu também já tinha estudado muito sobre o movimento assídico, né, que é a tentativa de trazer o judaísmo para dentro do cristianismo de uma forma assim, sem muito controle. Costurar o véu, né? Aí eu fiquei meio que com o pé atrás, como a gente costuma dizer. É. Então aí eu fiz uma transição de 4 a 5 anos com a igreja. Graças a Deus não perdi ninguém por conta Amém. do movimento da visão dos 12, e nós mantivemos aquilo que era essencial, os encontros, por exemplo. Até hoje a gente ainda realiza encontro, né. Mas algumas práticas que vieram embutidas naquele momento e naquele movimento, eu preferi não adotar. Dando prioridade à qualidade de vida da igreja. Isso aí. Então não é porque é um modismo que você tem que se lançar Com sem certeza. raciocínio, sem Com pensar certeza. no futuro. Isso E aí. acabou dando certo, a igreja cresceu realmente muito nesse período, era uma onda, e o Rick Warren, o pastor da maior igreja Que batista do uau, mundo, a igreja com propósito, no seu livro A Igreja com Propósito, no mesmo nome, ele diz assim, ele diz: "Deus ele levanta ondas, nós temos que aprender a surfá-las", Isso aí. né. Colocar. A igreja dele é uma igreja de beira de praia, então é assim, ele entende bem do assunto e ele diz no seu livro: "Nós precisamos aprender a surfar". Ali foi uma onda. É. O grande problema, pastor Alex, é que aconteceram alguns acidentes de percurso, né, de líderes que não souberam administrar bem essa onda, não aprenderam a surfar na onda do E Espírito Santo. muitas ondas, às vezes, a gente tem que sair antes que ela quebre nas pedras, né? Senão o cara Perfeito. se machuca. E aí aconteceram muitos problemas aqui em Feira de Santana teve um crescimento gigantesco nesse tempo, né, eu me lembro bem disso, foi um tempo maravilhoso, e nós vivemos esse tempo também. Mas houve um momento em que começaram a acontecer, por exemplo, acidentes, né, eu vou chamar de acidentes aí, Isso. dentro de ministérios, né, porque o entendimento que se teve do que seria a visão celular foi outro aqui no Brasil. E isso trouxe problemas para a própria igreja do Brasil, né, no Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer os 2 lados, eu fui para congressos Igreja em Células na visão do modelo dos 12 e também participei de congressos da igreja no modelo, de Ralph Negbauer. Eu ouvi o próprio Ralph aqui em É. Alagoas ministrando. Foi uma experiência maravilhosa, eu levei um grupo Uma de época boa, né? líderes, então, e ele mostrou que realmente a mudança veio nas células, a mudança veio é algo do Novo Testamento. E como eu já conhecia antes, ficou fácil juntar uma coisa com a outra, sem perder a essência de ser igreja. Então, assim, é um lado positivo que eu tenho na minha história como ministro, é ver a onda do Espírito Santo, surfar essa onda e saber sair na hora certa para Isso não aí. Tem que saber o momento para não 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 ir arrebe além do que a gente pode ir, né? é, Ter essa percepção é. espiritual, né? Hoje, por exemplo, a igreja está num processo de crescimento maravilhoso. A nossa igreja está vivendo isso de forma linda. Independentemente de ter um rótulo, não, esse é o rótulo, esse é o momento, esse é o mover, mas a gente vê isso como positivo. A igreja sempre tem de Deus alguns sopros. Agora eu tenho um sonho, né, a gente vai falar desse sonho na Amém. próxima. E sobre esse crescimento, pastor Adilson, eu também tenho visto esse crescimento das igrejas, no sentido de, eu não sei como é que eu encaixaria esse crescimento, né? Se ele é um crescimento saudável muitas vezes. O fato é que a igreja, ela tem crescido. Agora o que eu tenho observado, o senhor sabe que eu trabalho muito com a juventude, né? Tanto pastoreando, liderando, como líder na Bahia da Juventude Batista Independente. E o que eu tenho visto, pastor Adilson, em algumas igrejas, são cultos e movimentos muito voltado ao entretenimento. Isso me preocupa demais, sabe, porque às vezes eu até vi há poucos dias atrás, eu vi um
um influencer cristão muito conhecido, um homem de Deus, eu creio que seja um homem de Deus, não conheço pessoalmente, Sim. mas pela história que tem, né, no nosso país. Ele é um jovem também, e ele conversava com um pastor americano, acho que norte-americano, mais velho, e ele falava sobre o fogo que ainda ardia no coração daquele pastor. E ele fez um comentário assim, pastor, falou para ele, mais ou menos Uhum. isso, eu não lembro bem, porque não acompanho muito. Ele falou assim, pastor, e o que que acontece que hoje a gente vê os jovens com esse fogo tão grande no coração e os mais velhos mais adormecidos? Quando ele fez essa pergunta, pastor Adilson, eu respeito ele, como eu falei, acho que é um Sim, grande homem sim. de Deus, mas eu não concordo, porque assim, esse fogo que ele veja nos jovens não seja um fogo santo. Por que eu digo isso? Eu vivi o ápice da minha juventude, da minha adolescência, na década de 90, Sim. certo? Então, eu observo que os jovens, eles sempre precisaram de um movimento para participar, para fazer parte. Na década de 90, eu sou do Rio de Janeiro, vieram os bailes funks, então Uhum. os jovens tinham aquela adrenalina, depois vieram outros movimentos. Então, talvez isso que pareça um fogo que ele falou da juventude, sejam eles fazendo parte de algo, mas sem uma espiritualidade verdadeira, e não esse fogo por Cristo. Talvez fazendo parte de alguma coisa, né? Eu diria, pastor Alex, que, esse irmão, ele falou do que é comum a cada um. É, É comum. Para mim, hoje, depois de 57 anos de evangelho e ter passado por todas essas etapas, ter adquirido um perfil de idoso. Enquanto jovens, lhe é comum essa força, esse vigor, e isso precisa eu só acho que isso precisa ser bem aproveitado. Essa tem que ser direcionado. a preocupação. Mas eu acredito que ele falou daquilo que é comum a cada um. É, O a própria Bíblia nos orienta sobre isso. Eh, Quando eu me converti, estava no auge a contracultura, com o movimento hippie, movimento uhum, estudantil internacional, festival de Woodstock, essas coisas todas, né. Então, aquilo ali, o que que foi? Aquilo ali era pegar essa força do jovem, essa adrenalina essa adrenalina, toda. e É canalizar isso as aí, drogas. é isso aí. O Timothy Leary, o cara que criou o LSD, que pediu que as cinzas dele fossem lançadas no espaço. Ele foi o cara que lançou as drogas mais perigosas, sintéticas, naquela época. Por quê? Porque aproveitou dessa força revolucionária do jovem para fazer isso. Então, assim, o que preocupa é isso, é você não direcionar bem todo o potencial de jovens como esses aqui. É, Olha aqui, eu vejo isso lá em Ebenezer também. O verdade, potencial do jovem só precisa ser bem canalizado e, melhor forma, com respaldo na palavra, com certeza. né? O ensino é que vai fazer a diferença nisso aí. Então, assim, quando você percebe que a ênfase maior não está sendo no ensino, e sim nas emoções, no emocionalismo, aí é o momento em que eu me preocupo, porque aí o evangelho está sendo banalizado, É isso aí. ele está sendo diminuído. E se para o jovem precisar ter ardor pelo nosso Deus, ele precisa ter incentivos, digamos assim, artificiais, e aí o evangelho não está sendo aquilo que Paulo disse: "Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê", incluindo os jovens. Eu vejo, eu saí de casa agora, eu deixei minha neta, disse: "Vô, eu vou fazer aqui uma mini escola bíblica com os meus amigos", estavam lá debatendo o livro de Apocalipse, Amém. entendeu? E isso para mim é o Maravilhoso. máximo, Meu filho maravilhoso. também, o mais novo, eu pego E muito isso. então Vejo muito isso. o João fala isso: "Jovens, eu vos escrevo porque vocês são jovens, Agora mesmo eu fiz um e a palavra propósito de com Deus ele, está em vós". com o meu mais novo, da gente ler a Bíblia toda, começar de Gênesis lendo. Aí hoje, antes de eu sair, ele falou, pai, eu já li os 4 capítulos hoje. O senhor leu quando? Eu falei, vou ler quando É voltar. a força do Pai, tá jovem. saindo, né? Agora, isso é interessante que o senhor falou. Há uma força, Uhum, né? Que ela precisa, como toda força, uhum. né? Como um explosivo, ele pode ser usado tanto para o bem como ele pode ser destrutivo, né? Então, Sei. ele precisa ser canalizado e bem empregado. Né? Com o jovem é a mesma coisa. É algo que me preocupa muito, é isso, é toda essa força, se ela não for bem direcionada, como se falou,
e houver um discipulado, que está cada vez mais difícil, você tiver um bom discipulado, isso pode ser destrutivo na vida deles. A Bíblia diz tudo discipulado. Eu conversava com um pastor essa semana Fundamental. na minha casa, recebi um pastor e amigo, aí nós tomamos um café, e grande homem de Deus, muito inteligente, e ele falou algo para mim, quando a gente comentou sobre ele me falou alguns desafios do pastoreio que ele teve, ele falou assim: mas eu estava preparado, eu fui muito bem discipulado, pastor Alex. Quando ele falou isso, eu falei: "Ah, que maravilha ouvir isso, viu". Quando você me fez o convite para esse nosso encontro aqui, esse podcast, eu fiquei pensando, e você lançou o tema, eu fiquei pensando mais ainda. Meu Deus, como resumir, esses últimos 30 anos da Muita coisa, igreja? né, pastor? Vale lembrar de uma coisa também que aconteceu nesse período, que foi a chegada, o surgimento e a explosão do movimento neopentecostal. Isso. Ó, então, lembra que eu falei lá de 77, você tinha lá as igrejas históricas e existia nesse tempo um pouco mais de comunhão e unidade. Nessa época os seminários estavam efervescentes, os seminários estavam cheios de alunos, formando profetas, formando pastores. Havia toda essa efusão de ênfase no ensino. Quando surgiram as primeiras igrejas neopentecostais, vamos lá, Universal, Deus é Amor, e aí foram surgindo outras, e hoje, por dia, não tem mais controle sobre É. isso, né. Não falo isso, assim, de uma forma pejorativa, né, mas de constatação. Essa é a nossa realidade. Só que isso trouxe um outro problema, que foi a perda da ênfase na palavra. O neopentecostalismo, ele deu ênfase às emoções em detrimento da palavra. E o nosso país é um país muito religioso, inclinado a isso, né, Pronto, pastor? então assim, quando Sincretismo você religioso. falou de os jovens precisarem de uma motivação, uma coisa de motivacional, eu diria que o que que aconteceu nessa época, nessa fase? Finalzinho dos anos 80, quando começaram a surgir os movimentos neopentecostais. O pentecostalismo foi mais ênfase no início do século passado. Depois nós tivemos a renovação, né, que aconteceu entre os batistas, por exemplo, houve uma igreja batista renovada e tantas outras. Quando surgiu o neopentecostalismo, com essa ênfase mais nas emoções, o que é que veio junto também? Uma ênfase no marketing. Foi quando surgiu o marketing evangélico. Pouca gente fala sobre isso, mas foi o que aconteceu, onde você começou a dar a ênfase à campanha disso, campanha Isso. daquilo, isso fez com que as pessoas começassem agora, e aí por causa da sua colonização, né, no catolicismo romano, começasse a dar ênfase a essas coisas. E a Então, palavra, a Bíblia acabou ficando de lado, né? ficou de lado. E aí começou-se então a torcer a Bíblia, aquela coisa o fim justifica o meio. Então você tinha, por exemplo, a corneta de não sei o quê, a fogueira tal, os 300 e tantos. E aí começou a surgir essas coisas todas, então as Fez pessoas muito começaram a ir a sucesso, né? fez muito sucesso, então as pessoas começaram a ir atrás disso. Então, é bom que se diga que também essa perda da ênfase na palavra do Senhor pode ter trazido problemas para a igreja como ela está hoje, ou seja, algo que começou lá atrás, 20 anos atrás, vamos dizer assim, ou mais, né, 30 anos atrás, começou essa mudança que é o lado trouxe de uma forma ou outra, uma coisa muito prejudicial. E com isso, com essa falta de homens bem formados na palavra, os escândalos também explodiram. E com esses escândalos, aumenta a dificuldade da pregação. Por quê? Porque o ímpio, o que é que ele faz? Ele bota todo mundo no mesmo O mesmo balaio, é né. isso mesmo. Então, para eles, se um pastor ele melhora de vida, é porque está roubando, É. e aí vai. Então, eh eh tem coisas que vieram, que trouxeram benefícios, a igreja cresceu, ótimo. A igreja cresceu em Feira de Santana, ótimo, mas no meio disso também vieram coisas, né, que trouxeram, de certa forma, uma dificuldade na propagação do evangelho. E a gente tem que estar atento para isso, primeiro, para a gente não ir
na mesma linha. Não, tá dando certo lá, eu também vou fazer aqui. Com certeza. Copiar esse tipo de coisa é uma coisa muito perigosa para a igreja e para o ministério também. Com certeza. E eu costumo sempre dizer que há uma igreja que o grande público ele não conhece, né, pastor Adilson? É aquela igreja que não está na mídia, aquela igreja que não faz parte dos escândalos, mas aquela pequena igreja que está orando ali com uma mãe pelo seu filho, aquela igreja que está fazendo a diferença na comunidade, uma igreja como a do Senhor, num local ali que não é fácil, Não, nós sabemos disso, e isso. que faz a diferença, e que muda vidas. Essa igreja o mundo não está conhecendo, eles não Exato. conhecem, né? Então, o que eles conhecem, essa igreja que tem sido apresentada é que vendia jornal e hoje dá likes, né? Aham. Então, é a igreja que está sendo apresentada ao mundo, infelizmente. Mas nós continuamos em frente. Isso que o senhor falou também é bem interessante, né, sobre o neopentecostalismo. As próprias igrejas hoje nós observamos, né, que se dizem pentecostais, na sua maioria elas não têm nada a ver com o que era pentecostal raiz mesmo, verdade, né? Eles falam muito em sinais, mas alguns citam muito, né, William Seymour e a própria Rua Azusa ali, aquele grande Isso, movimento do Espírito, mas nada tem a ver com aquilo, exatamente. né? Você vê que eles estão tentando copiar algo que não vem do Espírito, é um movimento meio acho que sem direção, né? Pronto, olha só, eu estava hoje à noite, antes de vir para cá, pensando também sobre isso. Eh, uma coisa foi o que o Espírito Santo fez, a gente chama de as ondas do Espírito Santo de Deus, Isso, né, em diversas fases da história humana, da história da igreja, o Espírito Santo sempre momentos se maravilhosos que nós moveu, os vivemos. grandes avivamentos em cada um dos séculos, e um dos últimos grandes moveres foi exatamente esse momento Já pentecostal é, da Rua Azusa, é, que maravilha. então, por exemplo, mas aí você vê, a igreja hoje, ela não pode ficar apenas olhando para isso, criando tradições em cima disso, e é isso que é importante. Do tipo, eu me lembro que quando eu me converti, o pastor tinha que usar terno e gravata o tempo todo. Mas por que isso? Porque nós fomos colonizados pelos norte-americanos, que vivem Isso, num outro clima, num exato. outro Uma hemisfério, outra e que realidade. trouxeram isso como tradição para a gente, e a gente abraçou isso. Hoje você pode administrando, você não perde a unção, né, como a gente costuma dizer, É. O porque hábito não faz um não monge, faz né? o monge, então você não precisa estar engravatado, né, Verdade. como aquela ideia antiga nos seminários que a gente falava: "Prega a gravata, prega paletó", né, não Isso, são eles que fazem de você um grande homem de com Deus. certeza. É uma coisa também, pastor Adilson, que nós até acho que falamos sobre isso lá na igreja, algo que mexe muito comigo. Nós que somos chamados ao ministério da palavra, da pregação, né, algo que age em nosso coração. Eu tenho observado e é algo que, assim, eu não sei o que tem acontecido, eu não sei aonde nós estamos perdendo ou se perdemos essa unção. Eh, eu vejo poucos pregadores, assim, né, brasileiro, acompanho poucos. Quando eu paro para assistir alguma pregação, geralmente é na década de 80, né, os pregadores mais antigos acompanham Sei. pouco, os pregadores novos hoje, né, Bem-vindo ao clube então. é, acompanho pouco. E uma coisa que eu tenho observado, pastor Adilson, e eu escutei isso de um pastor uma vez, um amigo meu, que nós temos tido muitos mestres nos púlpitos e poucos pregadores. Eu não tenho mais visto aquela unção nos olhos, sabe? Eu vejo uma grande preocupação na performance, numa boa apresentação no português, Sim. né? Naquele padrão exegético, homilético, tudo Uhum. certinho, mas eu não vejo aquela chama que ardia antigamente nos olhos de muitos pregadores. Eu não consigo mais ver isso. Eu oro às vezes por ele. Falei, Senhor, onde estão novos Billy Grahams, Jimmy Swagger e tantos outros homens que pregaram, apesar de serem homens e falhos, pregaram com tanto amor e tanta paixão, né? O senhor observou isso também ao longo da Eu história. observei tanto isso, que a última vez que isso aconteceu lá em Ebenezer, eu vibrei e cheguei para ele e disse: Amém. "Esse ele foi você". Amém. Glória a Deus. Aquele dia, eu me lembro que você terminou de ministrar a palavra com tanto amor, com tanta Amém, pastor. garra, com tanta unção, que no final ele disse: "Ó, nasce um novo Billy Graham para nós Aquele aqui". dia, quando E o senhor falou comigo, eu chorei bastante depois, porque foi muito.
bom. Uma semana que eu questionava a Deus, sabe? Foi marcante para minha vida e para o meu ministério, aquela Amém, noite. pastor. Escutar isso do Senhor para mim é uma grande Pois honra, de foi, verdade. foi assim mesmo, não dá para Uma esquecer. grande, é uma grande honra. Eu sou apaixonado pela palavra, pela pregação. Uma E é honra disso que especial. nós estamos precisando, homens assim. Amém, pastor. E o senhor conheceu muitos homens, assim, o senhor hoje consegue observar homens assim, grandes homens na mídia, como antigamente. Acho que o holofote ele tirou um pouco dessa unção, não foi? A preocupação com eu Uhum, tira um pouco a presença do é. Espírito, né, pastor Nilson? Hoje dá para você selecionar. Eu diria que hoje no Brasil dá para contar nos dedos É, de uma mão, concordo com o senhor. de uma mão. Eu tenho orientado os nossos jovens lá para que não fiquem, né, aí é exatamente isso. Você pode usufruir de todo o avanço tecnológico e da própria sociedade, mas você não pode perder a sua essência. Então eu tenho ensinado os jovens o seguinte: "Olha, queridos, não façam da sua vida devocional apenas assistir pregações É, de qualquer um. Selecione muito bem quem ministra para você. é, E lembre sempre a eles: não esqueça que a sua igreja esforça muito para dar o melhor no sempre. ensino da palavra para você. É isso aí. É algo que eu bato muito na tecla, sabe, pastor Nilson? Principalmente quando eu vou pregar em outras igrejas. Pastores que eu conheço, como o senhor mesmo, para valorizarem cada vez mais o que se tem em casa, sabe? Porque a gente vive um tempo, pastor Adilson, de fast food, de restaurantes. Então, é muito fácil eu chegar ali e ver aquele prato muito bonito, muito enfeitado, né, para me Uhum, comer, mas eu não sei como ele é preparado. Eu não sei como é a cozinha, a higiene na cozinha. Eu não sei o carinho que ele é feito, entendi. sabe? Isso. É como a comida de casa. Eu sei como minha esposa faz a comida dela. É, Não é fica a mais fácil. sofisticada do mundo, mas é a melhor, porque é feita com amor, é feita com carinho. Eu observo todo o amor que ela faz. Isso acontece, eu sempre oriento. Você está no clube mesmo. É, eu Eu tô sempre. nesse clube aí também. Não é, pastor? É Então, eu maravilhoso. sempre oriento, valorize o seu pastor, o seu pastor, vamos dizer, o Perfeito. meu pastor também, homens que nunca envergonharam a igreja, Isso, sabe? isso. Então, nós somos privilegiados, graças a Deus, sou um pastor que tem um pastor, isso para Uhum, mim é muito bom, uhum. e como o senhor também pastoreia, e eu sempre, nós somos como eu, como as ovelhas de Ebenezer, são felizes por ter pastores assim, Eles falam sabe? isso, Que nós livremente eles falam. podemos, chegar em qualquer lugar e falar: "Não, meu pastor é fulano, meu pastor, o seu caso é disso, meu pastor Antônio José", e a gente Isso, poder chegar nos lugares e falar: "Não, eu tenho um pastor", e não me envergonhar do pastor que eu tenho, porque ainda é uma referência, isso, né, isso. não envergonhe, isso é maravilhoso, e nós temos que desfrutar disso. Ebenezer precisa, ó, Ebenezer, veja esse podcast e desfrute desse homem, que ele tem muito para oferecer, viu. Aproveitem, Ebenezer, dê um like também É isso nesse aí. podcast, né. É, e segue a gente aí, vem Pronto. para o evangelho. É, Mas é importante. maravilhoso, pastor Adilson, estar com o senhor aqui. A gente poderia ficar aqui mais 3, 4 horas conversando. Nós vamos marcar outros assuntos. Agora quero uns assuntos mais polêmicos com o senhor. Tá certo. Já estou preparando algumas coisas aqui. Sei Hoje que não foi polêmico não? pô, não, quero mais. Sei que o senhor é bom de Antigo Testamento aí É. demais. Quero pegar o senhor algumas coisas aí, viu? Então assim, eu queria deixar um recado, porque desde que você me fez o convite, eu me lembrei exatamente desse personagem que para mim, quando eu falei assim: "Ó, a igreja que quando eu nasci, ela viveu uma revolução". Havia uma revolução na música, né, os Beatles, né, Rolling Stones surgindo então havia uma revolução na música, a revolução cultural, e houve uma revolução transcultural. E eu nasci nesse ambiente. Eu comecei a caminhada cristã nesse ambiente. Passaram-se todos esses movimentos culturais e eu continuei, e todos esses 57 anos de caminhada cristã, vendo todas essas mudanças na sociedade, mas percebi ao longo de todos esses anos, e esse é um recado importante que eu deixo hoje, que você não precisa se aliar à cultura, você pode continuar sendo um contra a cultura. E o personagem é exatamente Jeremias. Jeremias é alguém já falou isso lá atrás,
ele é um contemporâneo nosso. Ele foi um profeta de uma cultura completamente contrária ao que Deus queria, mas ele não deixou de ser o profeta que pregava e falava das necessidades que aquela sociedade precisavam, Verdade. né, em Deus. Então, que surjam nessa geração Amém. de rede social, de internet rápida, de IA, que surjam verdadeiros Jeremias, que não se dobre uma cultura da sua época, mas continuam falando aquilo que Deus quer que eles falem. E aí, eu vou lembrar da frase famosa dele: "Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança". Glória a Então, Deus. Jesus está voltando, a gente sabe disso. Hoje eu perguntei ao pastor Ramon, no intervalo da nossa conversa de preparação para as reuniões, eu disse: "Pastor, qual a ferramenta que você acha que o anticristo mais vai utilizar quando ele estiver em plena ação?" Ele parou: "Ferramenta?" Eu falei: "É, a ferramenta que você acha que ele vai?" Ele pensou 2 vezes, aí eu disse: "Eu vou dar uma dica, não são homens." Eu falei: "Ó, por exemplo, hoje o nosso país está vivendo um tempo em que os donos do regime estão se utilizando do apoio de outros homens para manter o regime como está aí no Brasil e no mundo todo, esse momento. Só que quando o anticristo se manifestar, ele vai utilizar não homens." Aí ele disse: "Entendi, tecnologia, Tecno- tecnologia." É o que eu acho também. Então eu falei: "Ó, a IA está chegando aí, ela vai ajudar a controlar todas as coisas." Aí ele falou: "É, mas eu acho que é uma coisa mais adiante da IA." Eu falei: "Exato, o controle de quem compra, de quem vende." Então estamos ainda alinhados com o que a Bíblia fala em Apocalipse 13:18. Ele vai ter o controle total e a ferramenta para isso. Tá chegando aí com tudo, né, os próximos 2 anos aí vai mostrar coisas pra gente que a gente não O tem. bicho vai pegar. Vai pegar. Então, você prova, o cara que passa 57 anos de vida cristã, conhecendo a palavra, tá ligado num Jeremias da vida, mas tá ligado na IA que tá chegando aí, e na figura do anticristo que vem. O que que isso significa? Que quanto mais a gente conhece ao Senhor, mais a gente fica tranquilo esperando a volta do Messias, do Senhor Jesus. Não importa quando seja, contanto que a gente esteja preparado. Preparado, Não é isso? né, Pastor Adilson, vivendo a vida é isso aí. dia a dia como se ele fosse voltar agora, Glória a e Deus. planejando como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Amém, meu amigo. Amém? Muito bom estar aqui com você. Juntos, bom Com o demais. senhor, a você, porque é meu amigo, É isso, o hábito, sim, mas o sim. respeito é seu, mas é um amigo particular. Então, que papo maravilhoso. Já estou preparando, vou lhe falar em off depois, o próximo assunto mais Pronto, polêmico. estaremos Mas hoje eu juntos. tive a honra aqui, estar aqui com o pastor Adilson Pereira, meu amigo, um homem de Deus, com esse papo maravilhoso. Então, a conclusão que eu cheguei aqui com tanto conhecimento é que nós temos muito, muito a aprender com o passado, para que nós possamos ajeitar e ajustar o presente. Deus abençoe, em nome de Jesus. Um abraço a todos e que o Senhor Jesus continue nos preparando para a sua volta.